Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um resumo das lições bíblicas, lição da Escola Bíblica Dominical, mais um resumo. Estamos na lição de número 9, ou acabamos de chegar na lição de número 9, e vamos fazer um breve resumo dessa lição, que tem por título Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Lembrando que nesse primeiro trimestre do ano de 2025, as lições bíblicas, ou a lição da Escola Bíblica Dominical, está combatendo as heresias, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência, ou com nova aparência. No tema dessa lição de número 9, nós vamos ver quem é o Espírito Santo. E no texto áureo dessa lição, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, nós vemos o texto que diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O texto áureo, que na nova tradução linguagem dos dias de hoje também está dizendo, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Então, o texto áureo está colocando para nós quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, e onde está esse Espírito do Senhor, há liberdade. A verdade prática diz para nós: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A verdade prática coloca para nós que é necessário primeiro a gente conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, para depois a gente combater as heresias. Eu quero fazer o contrário, eu quero mostrar primeiro quais são as heresias e o que elas dizem a respeito do Espírito Santo, e depois mostrar à luz da Bíblia como nós podemos combater essas heresias. Como eu já fiz nas lições anteriores, eu gosto de apresentar primeiro as heresias, porque eu não gosto de ficar falando muito das heresias, mas eu gosto de falar do que a Bíblia diz, de como nós podemos combater essas heresias. É mais simples, esses resumos que eu costumo fazer, eles são resumos simples, a qual nós podemos olhar qual é a heresia e o que ela diz, ponto. Depois, como nós podemos combater essa heresia, quais são os textos bíblicos que nos dá base para defender a nossa fé e combater essas heresias. Esses são os resumos que eu costumo fazer nas nossas lições. A verdade prática, então, coloca para nós que o Espírito Santo tem uma identidade, ele tem uma identidade, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade, então ele tem uma identidade, e depois é que a Bíblia nos mostra qual a identidade do Espírito Santo, quando ele continua dizendo, à luz da Bíblia, conhecer a identidade verdadeira do Espírito Santo, à luz da Bíblia. Então a Bíblia nos mostra qual é a verdadeira identidade do Espírito Santo. Quero partir aqui para as heresias, que está no segundo tópico da lição, ou melhor, no terceiro tópico da lição, vai falar para nós heresias antigas e heresias novas. As primeiras heresias, o texto coloca aqui para nós: não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações a respeito do Espírito Santo. E ele coloca aqui, a primeira heresia antiga são os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Então, os arianistas, eles dizem que o Espírito Santo é uma criatura, e uma das mais nobres criaturas. Essa é uma das antigas heresias sobre o Espírito Santo. Os arianistas dizem
que o Espírito Santo é uma criatura, o Espírito Santo foi criado e é uma das mais nobres criaturas de Deus, ou criaturas do Filho de Deus, que é Jesus. Eles criaram o Espírito Santo, eles não acreditam que o Espírito Santo faz parte aí, também é Deus, né? Também é Deus, com a sua corporidade ou com a sua forma de trabalhar, mas ele também é Deus, eles não acreditavam dessa forma. Outra heresia também são os tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem do tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então, a outra heresia antiga que fala sobre o Espírito Santo são os tropicianos. Eles dizem que o Espírito Santo é uma criatura angelical, é um anjo criado por Deus. O Espírito Santo é um anjo criado por Deus. Isso que dizem é a heresia tropicianos. Eles também não acreditam que o Espírito Santo é um Deus, ou melhor, é Deus também. Eles acreditam que ele foi também criado, mas em forma de anjo. Os arianistas dizem que ele é uma criatura, uma das mais nobres criaturas criadas. Os tropicianos, eles dizem que o Espírito Santo é uma criatura angelical, foi criado também, mas em forma de anjo. E depois tem também os pneumatomacianos. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneuma ou pneumatomáchio vem de pneuma, que significa espírito, e machomai significa falar mal ou contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia, e o movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, essa heresia, os pneumatomacianos diziam que o Espírito Santo não é Deus. Eles negam a divindade do Espírito Santo. Então, antigamente, nós vemos essas três heresias. Os arianistas, que dizem que o Espírito Santo é uma criatura das mais nobres criadas. Depois os tropicianos, que dizem que o Espírito Santo é uma criatura angelical, foi criado em forma de anjo. E os pneumatomacianos, que dizem que o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. Essas são as heresias antigas, mas hoje em dia também existe uma heresia que fala a respeito do Espírito Santo, uma heresia a respeito do Espírito Santo, que são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Eles negam que o Espírito Santo também é Deus e eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa também. Eles negam essa pessoa do Espírito Santo, os testemunhos de Jeová, que está nos nossos dias, batendo nas nossas portas diariamente, semanalmente aí, para pregar essa heresia, que o Espírito Santo não é Deus e que ele não tem uma personalidade. Por isso, é a heresia do nosso tempo. Falando aqui do grupo Testemunho de Jeová, é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, a TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, na tradução da TNM, que é a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução herética, ela diz que em Atos 2, 4, quando a nossa Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, com letra maiúscula, indicando que esse Espírito Santo é o Espírito do Senhor, nessa tradução do Novo Mundo, ele coloca, e todos ficaram cheios de Espírito Santo, cheios de Espírito Santo com letra minúscula, indicando que esse Espírito Santo não é Deus. Esse Espírito não é Deus.
A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Então, essa heresia do nosso tempo, que é a Testemunha de Jeová, também vem tentando aí falar e nos colocar na nossa mente que o Espírito Santo ele não é Deus, que o Espírito Santo não tem uma personalidade, que o Espírito Santo ele foi criado, que o Espírito Santo é uma criatura das mais nobres, que o Espírito Santo ele é uma criatura angelical. Tudo isso nós sabemos que é mentira e nós temos base bíblica para dizer que o Espírito tem a sua personalidade. O Espírito Santo também é Deus, o Espírito Santo ele tem seus atributos divinos, ele tem sua forma de trabalhar e ele compõe a Trindade, ele também é Deus. E nós vamos ver agora pela Bíblia, o Espírito Santo pela Bíblia. Quem é o Espírito Santo de Deus pela Bíblia Sagrada? Que na lição é o tópico de número 1. Vai dizer que ele é o Consolador, vai dizer que ele é o Paracleto, vai dizer que no Novo Testamento o Espírito tem a sua deidade, os seus atributos e as suas obras. Eu vou ler algum texto para colocar isso para nós. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 16, vai dizer que o Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que viria. Jesus disse que ele iria para o Pai e deixaria o Consolador para nós, deixaria esse Consolador para nos auxiliar. No João capítulo 14, versículo 16 diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, ou outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para ficar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo é aquele que está na nossa vida, que trabalha na nossa vida, que Jesus disse que pediria ao Pai e ele enviaria. E nós vimos muito bem em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, como ele começou a trabalhar. Ele já trabalhava no Antigo Testamento, mas também trabalhou de forma exclusiva, né, de forma maravilhosa no Novo Testamento, na vida da igreja. João capítulo 15 também vai mostrar que ele é o nosso auxiliador. João capítulo 15, versículo 26, que diz: quando chegar o auxiliador, ou quando chegar o Consolador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Jesus Cristo falando: eu sou eu quem enviará, e sou eu quem enviará esse Consolador a vocês da parte do Pai. Nós vemos que o Espírito Santo ele é esse Consolador através da Bíblia. Ele também tem sua deidade e tem também seus atributos. Sua deidade e seus atributos. Juízes capítulo 15, Antigo Testamento, versículo 14, vamos ver a ação do Espírito Santo com o seu poder também, com os seus atributos sendo usados. Na vida de Sansão, Juízes capítulo 15, versículo 14. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus gritando vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linho queimados. Ou seja, ele recebia a força do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nele e dava-lhe força para fazer essas coisas. Romanos capítulo 15, versículo 19, diz para nós também sobre o poder do Espírito Santo. Pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, dizendo e falando sobre o poder que o Espírito Santo também tem. Atos capítulo 2, foi que mencionamos agorinha, no versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, com letra maiúscula, diferente da tradução do Novo Mundo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, quem dava esse poder era o Espírito. Só quem pode dar poder para alguém é Deus. Se o Espírito fazia isso,
então o Espírito também é Deus. Só esse texto já prova que o Espírito Santo, ele também é Deus. E a nossa lição, nós precisamos combater as heresias que dizem que o Espírito Santo não é Deus, ou que diz o contrário do que a palavra do Senhor diz a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o tema da lição. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo tem sua personalidade, também tem os atributos, tem a sua forma de trabalhar e ele também é Deus. Ele também é Deus. O auxílio teológico que o texto, que a lição diz para nós aqui, coloca para nós, diz o seguinte: a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio dos seus atributos e obras. Foi o que nós acabamos de falar. E aqui no auxílio teológico diz o Divino Espírito Santo. O Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio. É dele que flui a vida, em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus, como diz em Salmo 104:30. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. Em 1 Coríntios 2:4, na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes de então, confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 5. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo trabalha na nossa vida e é ele que Jesus disse que falaria com o Pai para enviar o Consolador. É a pessoa do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos, confessamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e o Filho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O Espírito Santo é a mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E é chamado de outro Consolador. Então o Espírito Santo é o mesmo com o Pai, é o mesmo com o Filho. Meus irmãos, essa lição é de grande valia para nós. Essa foi apenas o resumo, mostrando quais são as heresias que falam contrário da pessoa ou da personalidade do Espírito Santo. E aqui está os textos bíblicos que mostra e nos ajuda a combater. É claro que eu indico vocês a estudarem melhor essa lição, estudem em casa essas lições, estudem a respeito do Espírito Santo e não deixe que nada e que nem ninguém vos engane, mas que nós venhamos interpretar de fato bem a Bíblia Sagrada. É ela que é a nossa bússola, é ela que nos ensina a todo momento. Esse foi o resumo da lição de número 9 e eu espero vocês na lição de número 10. Que Jesus em Cristo vos abençoe.